É que costurar sempre foi um sonho de infância, assim. Eu sempre achei que em algum momento eu ia aprender a costurar. Quando era criança, eu costurava na mão e fazia bordado já. Assim, com uns 7, 8 anos. A minha bisavó, ela era costureira. E eu tenho a memória, assim, da minha avó falando muito sobre isso. Que ela via as coisas na vitrine, os vestidos e tal, e chegava em casa e fazia igual. E foi quando a minha avó tinha uma caixa que era da minha bisavó, que tinha linha, agulha, e ela me deu. E aí eu comecei a fazer roupinhas de boneca, né, que tinha, na época eu usava muito de Barbie. Eu pegava aqueles catálogos de, de revista e fazia as roupinhas. Eu fazia livros com colagem, cortava a, a imagem da revista e fazia a colagem das roupas que eu achava mais interessante. Mas, de fato, assim, quando eu crescia, eu até pensava em trabalhar com moda. Mas quando eu fui ficando adolescente e vendo que a possibilidade disso acontecer era muito pequena, por causa, enfim, das minhas condições de estudo e tudo mais, eu nunca imaginei que o tempo ia me trazer isso de volta, assim. Porque eu abandonei essa possibilidade e de repente ela simplesmente voltou. Como algo de fato possível, assim. Apesar de ser um nicho bem específico, me deixa feliz. Esse foi o meu primeiro camiso de entremeio. Ele não tem o detalhe aqui que a gente chama de taco, que ele é um quadradinho. E eu fazia ele assim, direto, mas tentava fazer com o desenho do taco. É muito engraçado olhar assim a costura por dentro, a forma como eu fazia e pensar que essa peça aqui tem 9 anos de idade, né? A roupa no candomblé, ela tem um fator muito afetivo e é extremamente importante porque conta a nossa história de alguma forma. E essa saia eu ganhei da minha madrinha de Oruncó, que era Ebomitoninha do Gantuá, e ela deixou essa saia como uma herança. E essa saia é um exemplo perfeito de como eram as saias antigamente. Quando eu comecei a costurar, foi no meu terreiro, que na época ainda não era o meu terreiro, né? Eu vi uma notícia que tinha um curso de costura gratuito e fui, me matriculei e comecei a ir nas aulas. Nessa época, eu tinha uma máquina de costura porque um amigo queria vender a máquina de costura da avó dele. Eu falei, amigo, eu te dou o dinheiro que você precisa, você me deixa a máquina e quando você voltar de lá, você me devolve o dinheiro e eu te devolvo a máquina. E acabou que eu fiquei com a máquina, ele nunca me devolveu o dinheiro também, não devolvi a máquina e ela ficou. E aí eu comecei a ir pro curso. Era uma tragédia. Eu achava que eu nunca ia conseguir costurar. Eu quebrava inúmeras agulhas, não entendia nada do que estava acontecendo, não conseguia fazer uma bainha, como eu tô fazendo aqui.
E aí eu fiquei indo assim uns 2 meses, 3. Eu fui nas aulas de bordado também, que tinha na parte da tarde, que o curso era na parte da manhã. Eu fui no curso de bordado de barafunda, que também é um bordado bem tradicional, bem conhecido pelas pessoas de Candomblé, que é um bordado que você desfia o pano todo e aí você vai bordando os pontos nele. Então eu resolvi parar de ir para as aulas porque eu já não conseguia, não entendia nada, não conseguia costurar. E aí, quando eu me aproximei do terreiro, já como filha de santo, eu conheci a Bomielza, que foi um divisor de águas, assim, porque a Bomielza me fazia entender de uma forma diferente. E aí eu já tinha como praticar em casa, e aí um dia eu falei pra ela falou assim, não tá mais indo pro curso? Eu falei, não. Ela disse, não, vai lá em casa que eu te ensino. Aí eu disse pra ela, tá bom, qualquer dia eu vou lá. E aí um dia eu fui, ela me explicou como fazer uma saia, e eu cheguei em casa já, tava super empolgada e comecei a fazer, e deu certo. E aí ela foi me ensinando a saia, o calçolão, o camisu. E aí, a gente usa sempre também os idéis, que são as pulseiras. Eu gosto bastante de usar bastante pulseira. Tenho algumas. Tenho essa, que essa é bem especial, que ela é feita de búzio costurado. A gente chama de brajá, que os orixás eles usam geralmente, orixás tipo como o Xumaré. Ele usa assim, como grandes dois cruzados assim. Mas essa aqui é uma pulseira que eu uso, que eu ganhei de um amigo. E pronto, essa fica toda a nossa indumentária diária que a gente usa todos os dias na nossa função no terreiro. Ela faz parte do nosso dia a dia. Quando a gente vai fazer por festa, a gente ainda usa outras peças que são as anáguas, né? Que enchem assim a nossa... Mas no dia a dia a gente só usa essas peças mesmo, sem as anáguas. As anáguas são só para os dias de festa.